Fala galera do OpaCast, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast, um dos melhores podcasts de negócio da região norte do estado do Ceará. E hoje a gente vai contar um pouco da história desse cara que teve a oportunidade de estar à frente de uma das pastas mais importantes de um município, que normalmente a gente pode dizer que a pasta da saúde é uma das pastas que realmente leva muita responsabilidade numa gestão pública e principalmente em um período muito delicado, né, para o mundo, que foi a pandemia da Covid-19. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer você que sempre acompanha aqui nossa programação, sempre está aqui acompanhando os nossos conteúdos de relevância, conteúdo que realmente vai fazer a diferença para você. Mas só faz a diferença se você pegar o conteúdo que tiver aqui e colocar em prática. Se ficar só ouvindo, não vai fazer muita diferença. Então, vamos colocar em prática, pega papel, pega caneta, vai anotando aquilo que realmente te chama a atenção e vai colocando em prática no teu dia a dia, tá? Agradecer mais uma vez a parceria desse maravilhoso portal, um dos maiores portais de notícia da região norte do estado do Ceará, ibiapaba24horas.com. Muito obrigado, meu amigo Evaldo, por essa parceria, por esse incentivo, esse abraço com o projeto do OpaCast. Agradecer também a parceria do Estúdio do Noar, estúdio de gravações de podcast do meu amigo Isaac. Você quer ter um projeto como esse? Você também pode, tá? Então é só entrar em contato com o nosso amigo Isaac do Noar Estúdios de Gravações. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link que vai ter acesso a essas redes sociais, tanto do Ibiapaba 24 horas, como também do nosso amigo Noar, do nosso amigo Isaac, tá bom? Beleza? Fechado? Se você tá por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, tá perdendo tempo de ter um conteúdo como esse aqui para você na hora que você quiser. Então, se inscreve aqui no canal, clica no OK, dá aquele like maravilhoso para que a plataforma entenda que esse conteúdo está sendo importante para você e pode sim também fazer a diferença em outras vidas, tá bom? Combinado? Fechado? Vamos agora para o nosso episódio de número 21, conversando com ele, que é psicólogo de formação, também especialista em saúde mental e dependência química. Ele, pai de 2 filhos, esposo da Diana, ele que teve aí uma responsabilidade muito grande no período da pandemia, estando à frente da Secretaria do município de Tianguá, Secretaria de Saúde do município de Tianguá, para fazer toda essa gestão da saúde em um dos momentos mais complicados que o mundo já enfrentou em relação à saúde, que foi a pandemia da Covid-19. Me ajuda a receber com a calorosa salva de palmas, Rejarley Lima. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado por você estar aqui no OpaCast. Afinal de contas, se você está aqui, é porque você acredita na seriedade do nosso trabalho, acredita no compromisso que nós temos de fazer aquilo com excelência. Seja bem-vindo, cara. Muito bom receber você aqui. Eu que agradeço, Carlos, a você e ao amigo Isaac, aqui do Noar, OpaCast. A gente tem essa confiança, de fato, como você falou, pelo trabalho que você já vem executando junto com a equipe e trazendo informação, esclarecimento, isso que é um empoderamento aos nossos usuários. E aqui a gente também estende aqui um abraço forte, né, aos internautas que nesse momento nos ouvem, nos veem. A gente espera que seja, de fato, não somente como eu tive, né, a recepção calorosa, mas que vocês sejam aí, estejam, sintam-se abraçados e que seja realmente um momento produtivo, né? O episódio de número 21. Isso. Que seja realmente produtivo aí e a gente espera ser claro, evidente, né, e transparente aí durante todo o programa de hoje. Cara, aqui você tá em casa, beleza? O Isaac tá ali, quiser uma águazinha, um cafezinho, batatinha, a gente quase acabou a batatinha aqui toda, viu, Isaac? M&M's, fique à vontade, o espaço aqui é pra gente, tá? Obrigado. Vamos lá, pra gente começar, óbvio que a gente vai falar sobre esse momento que você tá vivendo novo aí na sua vida, que é o período político, né? Você esteve à frente, como eu disse aqui no preâmbulo, à frente da Secretaria de Saúde do município de Tianguá. E no momento que você esteve, foi um dos momentos mais complicados para a saúde mundial, que foi a pandemia da Covid-19. Antes da gente chegar até esse ponto, né?
pessoal tá em casa, tá querendo conhecer um pouco mais. Você fala aí que nas suas andanças o pessoal fala assim, rapaz, eu pensei que era mais velho, né? Às vezes ou escuta o nome, faz uma associação, ou escuta a voz, associa. Quem é Rejarley Lima, cara? Fala pra gente. Então, de fato, né, nas caminhadas aí, nas andanças, inclusive antes mesmo, né, ali na época ainda secretário, a gente fazia muito uso do meio de comunicação muito abrangente aqui na Serra, que é a rádio, né, e a gente quando encontrava pessoalmente com a pessoa, né, ali cara a cara, né, para mim é uma honra, né, dizer que eu sou novo, apesar da idade, né, já tenho aí meus 41 anos, né, mas quando a gente conversa com as pessoas que dizem, olha, ali eu ouvia, mas achava que você era mais velho, né? Então, assim, é uma honra realmente. Porém, Rejarley, né? Então, Rejarley é um cara que logo muito cedo teve que sair de Tianguá, né? Por intermédio da necessidade ainda dos meus pais, né? Meu pai mecânico aprendeu a profissão junto ao seu sogro, meu avô, e aí muito cedo teve que viajar, ganhar o mundo, porque aqui ainda, né, já haviam oficinas mecânicas aqui, porém poucos carros. E aí meu pai teve que nesse momento, não recordo bem o ano, acho que 85, 86, foi para Santarém, no Pará. Mas vocês nasceram em Tianguá? Eu nasci em Tianguá. Certo. Eu e meus pais nascemos aqui. E aí só havia eu, né, nesse momento, aí eu e a gente foi para Santarém, no Pará. Ainda novinho, né? E lá meu pai começou a trabalhar, juntou o dinheirinho, lá nasceram 2 irmãos, o Paulo e o Bruno, em memória, né? Então esses 2 nasceram lá, e aí retornamos para Tianguá, né? Moramos um tempo aqui, depois fomos para Porto Velho. Moramos um tempo em Rondônia, Porto Velho. Depois voltamos para cá onde nasceu meu irmão mais novo, que é o Wesley. Aí depois passamos uma grande temporada já na fase da infância, início, ali, infância e adolescência em Brasília, né? Por fim, voltamos para Tianguá novamente e, graças a Deus, daqui não saímos. É a terra que eu tenho uma paixão. Nasci aqui, apesar de ter sido criado aí ao redor do Brasil, né? Em outros estados, mas sempre trazendo e lembrando do pãozinho manual, a essência. Pão tripinha, né? Pão tripinha. Patrimônio cultural, né? E a saudade dos primos, dos tios, avós, enfim, a família toda quando ficava, era sempre especial reencontrá-los. Mas desde o momento que nós voltamos definitivamente e a partir dali não saímos mais, e é aqui que a gente criou raiz de fato, criamos nossa família, né? Como você disse, casei-me com Diana, tenho 2 filhos, o Rodrigo e o Guilherme, e pude aí fazer uma história dentro de Tianguá, como você bem falou, na pasta da saúde, e agora estamos galgando novos horizontes, voando, descendo, né? E voando, alçando buscando novos voos, né? Exatamente. E Rejarley, a gente conversando aqui em off, você falou sobre seu nome, né, cara? Teve muita história aí em relação ao seu nome, como você mudava muito de cidade, o pessoal tinha muita dificuldade na escola de pronunciar o seu nome. Como é que foi isso aí, cara? Você tinha algum problema em relação a isso? Porque é um nome bem diferente, né? Rejarley, né? Rejarley. Nome forte, né? De Sim. Pronúncia forte, mas que gerava lá uma certa timidez, posso dizer, né? Eu diria que é um nome indicado pela minha madrinha, né? O qual eu tenho um carinho imenso, tia madrinha. E geralmente a gente tinha nessa questão, como mudava muito de cidade e viajava muito, aí tinha essa questão de ser novo na escola, por exemplo. E aí eu acho que é comum, não só de mim, que tem um nome diferente, mas de todas as demais pessoas que têm um nome diferente. Pergunta o nome e a gente fala Rejarley, aí a pessoa já franze o rosto. Como é que é? Né? Rejarley. Se for no Ceará, como é que é? Pois é. E aí, Rejarley, aí quando vai na terceira vez que vai perguntar como é o nome, aí eu já vou soletrando, né? Aí já R-E-J-A. Já P da vida, né? Quando vai soletrando, já P da vida. Aí, gerou realmente esse fato, né? Mas
com o tempo, né, com a visibilidade principalmente do trabalho que a gente realizou, e aí a gente já chegava no ambiente, a pessoa já chamava pelo nome, antes mesmo da gente se apresentar. Enfim, virou uma marca, né? Uma marca, enfim, até porque, como você falou, né? É difícil encontrar dessa forma. Agora, pensando pelo lado positivo, não encontra outro Rejarle por não aí. tem outro Rejarle, e parece que você ganhou, a sua esposa também foi a partir do nome, né, cara? Diz ela, né? Foi? Que se interessou, antes de ver a pessoa, interessou pelo nome. Olha aí, que maravilha. Se fosse outro nome, né? Já pensou? Ia ter outro... Você tinha perdido a esposa, rapaz. Pois é, talvez. A Diana está aqui nos estúdios com a gente. Obrigado pela presença, Diana. Sempre muito simpática. Mas, Rejarle, você falando aí sobre essas experiências andadas em outros estados, indo, e você falou aqui sobre sua formação, né, como psicólogo de formação, tem também especialização em saúde mental e dependência química. Quando você assumiu a pasta da Secretaria de Saúde, essa sua bagagem, essa sua formação, ela lhe deu suporte para conduzir a pasta da forma que você imaginava que era o melhor para o município, ou diante da adversidade que foi enfrentada pela pandemia, que foi justamente na época que você estava como secretário, essa sua experiência ela não teve assim um peso muito grande, até porque na pandemia foi tudo novo para todo mundo, né? Fala pra gente um pouco dessa experiência. Sim, não só, claro, deu um suporte, né, à profissão como psicólogo em toda a base, né, científica da psicologia, mas eu acredito que toda a minha história de vida, né, Carlos? Eu assumi a secretaria já ali com a experiência da profissão, já atuando na profissão já há um tempo, e já tendo passado por algumas experiências fortes, né? A perda de um irmão, a perda de uma sobrinha, a perda de um avô, a perda de uma tia, né? Então isso tudo acho que foi exatamente antes para preparar realmente emocionalmente os baques que aí viriam, que a gente não tinha nem dimensão. Como você falou, a pandemia ela foi novo para todo mundo e não deixou de ser aqui em Tianguá também, né? Para mim, enquanto secretário, ali ainda, acho que com 2, 3 meses de gestão, né? Pouco tempo depois começou a pandemia ali na Ásia, vindo para a Europa, e a gente imaginava, não, isso não vai chegar aqui não. Isso mais ou menos meado de novembro, e aí dezembro. Quando a gente recebe uma primeira ligação do Estado, né? Da ADS, que é a Área Descentralizada de Saúde, na coordenação. Que você já estava como secretário. Já estava como secretário. E nós recebemos uma ligação em que havia um representante de uma empresa que havia estado em um evento em Wuhan, na China. Como é que pode Tianguá bem aqui? E o camarada foi bater lá na China logo nesse período de pandemia. Mas foi um alerta, né, que serviu já para a gente pegar aqui a vigilância epidemiológica do município, fazer logo uma primeira atuação, né? Ali mobilizamos a equipe, eu fui pessoalmente junto à equipe a um determinado estabelecimento aqui, um hotel, né, do município, em que a gente pôde fazer logo ali um bloqueio. Quem teve contato com o cara antes dele ir foi colocado em quarentena, os profissionais também do hotel também. O rapaz em específico, né, o paciente, mas enfim, ali foi um alerta falso, apenas uma gripe, esteve realmente um RAM, mas os casos que sucederam este primeiro alerta, sinal de alerta, que realmente chamaram a atenção, e aí começou toda a história da pandemia aqui no município e todo o enfrentamento, não só por mim, mas com todos os profissionais de saúde e a população no geral. E em se tratando dos profissionais de saúde, aqui eu deixo minha gratidão, deixo aqui minha salva de palmas, louvo e agradeço a todos os profissionais de saúde, porque foram guerreiros, baluartes, enfrentaram algo sem nem saber o que era, né, na linha de frente, onde todo mundo parou. E não tinha hora, né, Rejarle? Eu lembro que a gente fazia cobertura, sim. A gente nessa época ainda, eu fazia o jornal da Rádio São Zunsat, e a gente era praticamente 24 horas buscando informação, de domingo a domingo.
cansei de pegar matéria com você na plena Praça dos Eucaliptos, Sim. né, em meio a... De noite, madrugada. Não tinha hora. Foi o período da pandemia dessa forma, né? Sim, e voltando, realmente o parabéns mesmo, né? Acho que cabe uma homenagem em todos os eventos sucedentes à pandemia. Todos os profissionais de saúde têm que ser ressaltados, valorizados. Na época a gente via pessoas na sacada dos prédios aplaudindo os profissionais, e isso logo passou. O profissional as pessoas caíram no esquecimento da gratidão que temos por muito tempo aí a esses profissionais, e de fato não foram, né, como você bem citou, não foram dias fáceis. Pelo contrário, muito difícil. A gente tem diversos flashes na memória acerca desse período. Você está aqui conversando com uma pessoa, Carlos, dentro de uma UPA ou de um hospital, e em poucos minutos essa pessoa rebaixar e ter que ser entubada. Umas a gente conseguia salvar a vida, outros a gente perdia. Inclusive a pandemia nos tirou algo que, no contexto do município de interior como é Tianguá, você vela o ente querido. Nós temos essa cultura, né, de velar um ente querido na nossa casa, e até isso foi ceifado, né? A gente não teve esse privilégio de velar os entes queridos. Pelo contrário, as pessoas, quando vinham a óbito, que era o diagnóstico Covid, ia direto para o cemitério, e às vezes... Caixão fechado. Caixão fechado. Você via que a família consternada, mas pouquíssimos familiares vinham até por medo. Enfim, foram dias obscuros, né, na saúde mundial. Porque assim, a gente via a seriedade da doença. Por exemplo, um episódio, né, quando todos os momentos e todas as decisões eram realizadas mediante um comitê. Nós tínhamos um comitê de enfrentamento, onde tinham ali diversas camadas da sociedade civil organizada, profissionais de saúde, profissionais da educação, enfim, Ministério Público, né? E quando a gente tomava uma decisão em relação a minimizar o impacto da pandemia na vida das pessoas, a gente sempre era responsável em fazer isso. Nós chegamos a cogitar, Carlos, por intermédio do Ministério Público, de fechar até os supermercados, né? Porém, via que seria um risco grande de desabastecimento e de risco, né, à imunidade das pessoas. Se a pessoa não come, como é que ela vai estar baixar fortalecida? ainda mais a imunidade, né? Então, aí isso a gente dialogou com o Ministério Público para que não acontecesse, mas algumas medidas eram exigidas, né? O distanciamento sendo muito bem organizada pelos supermercados, por exemplo, né? Uma pia para lavar as mãos ali, o álcool em gel, enfim, todo aquele manejo que a gente aprendeu a utilizar, que eu confesso que até hoje eu fiquei com a situação da limpeza das mãos, né? Tenho esse toque, eu acho, que eu desenvolvi. Só via eu acredito que dentro da pandemia, e a gente comentava, surgia uma outra pandemia que era do adoecimento mental. Sim. Né? Porque eram muitas cenas pesadas, eram muitas informações fortes, né? Pessoas realmente rebaixando muito rápido, morrendo, vindo a óbito. Ou seja, assim, não podia jovem, se encontrar com idoso, familiar. não tinha idade. Eu, por diversas vezes, tive e fui parado em diversas blitz, né? Indo para reunião na Secretaria de Saúde do Estado, mas eu tinha que levar um documento assinado pelo governador, porque eu ia participar da reunião, mas o Exército parando era coisa de filme, Carlos. O Exército, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, fazendo blitz direto, não deixando as pessoas passar. Realmente você imagina assim, pô, o The Walking Dead está acontecendo aqui. Então o fim do mundo chegou, né? E a gente teve, e aí vem a nossa gratidão, a nossa... até aos profissionais de saúde, como eu acabei de citar, mas a nossa gratidão a Deus, né? Porque tudo isso passou, nós enfrentamos tudo isso, né? De cabeça erguida. O SUS é realmente um sistema que deve ser reconhecido, mais valorizado, principalmente pelas instâncias federais e estaduais. Nós temos um sistema de saúde muito bom. Ele é perfeito no papel. Deveria ser na prática também. Tem muito que se evoluir, né? E a gente tem aqui, pelo menos na Serra, em Tianguá, quando eu estive secretário de saúde, o prazer de dizer que a gente pôde fazer muitos avanços, mesmo tendo uma pandemia ao meio de uma gestão em que passamos 4 anos
mais da metade, né? Foram mais de 2 anos de pandemia, mas o grosso dela, vamos botar 2 anos. Mesmo com a pandemia, a gente fez e desenvolveu no município de Tianguá a saúde, apesar da gente ter aí antecedentes secretários muito bons, né? Que eu lembro aqui de nome, doutora Ana Márcia, a dona Graça, a Valdene, a Alana, o Elvis, pessoas que me antecederam, que fizeram a sua contribuição e que me sinto honrado de ter podido contribuir também para a saúde do município ao qual eu nasci e que tenho orgulho de dizer que a gente fez um trabalho fantástico e a gente sabe que ainda há muito o que fazer, né? Como eu disse, o SUS ele tem que ser realmente evidenciado e ser mais valorizado pelos nossos governantes, eu digo a nível nacional, não só municipal, mas estadual e federal. Jarley, a gente pode dizer que a pandemia ela não trouxe só um legado negativo, mas ela deixou um legado muito positivo para o município de Tianguá. Em meio ao turbilhão do que aconteceu, foram conseguidos recursos, esses recursos aplicados dentro da saúde do município. Hoje nós temos UTI adulta, UTI pediátrica, equipamentos como a UPA, neonatal, equipamentos como a UPA. Fala um pouco mais desse legado positivo que a pandemia deixou a partir de todo o trabalho que foi feito nesse período, realmente alocando os recursos que vinham para ser aplicados na saúde. Porque a gente sabe que em alguns outros municípios por aí, o recurso vinha e era desviado para outras ações. Aqui a gente conseguiu ver que houve esse legado, houve uma história que ficou positiva a partir da pandemia. Exato, eu tenho uma máxima, uma frase, né? Momentos bons vão vir e vão passar. E momentos ruins vão vir e também vão passar. E eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de tirar o positivo de tudo. E eu acho que a vida é mais ou menos assim, né? E essa frase se encaixa em todos os cenários da vida. E na pandemia não foi diferente, por mais que a gente tenha vivenciado o maior caos na saúde mundial, acho que da nossa geração, da geração antecedente à nossa, enfim, dos últimos séculos, tem muita coisa boa de tirar daí também, né, Carlos? Como você disse. Olha, em 2016, o governo federal congelou através da PEC, a PEC 241 de 2016, que é uma proposta de emenda à Constituição, o congelamento, né? Congelamento de gastos em saúde. E eu chamo congelamento de investimento em saúde. Mas foi feito esse congelamento em 2016 por 20 anos, né? E em seguida veio a pandemia nos mostrar que o maior erro foi esse. Como é que você congela investimento / gasto em saúde se é primordial, é essencial? E a pandemia veio nos mostrar exatamente isso. Como é que eu vou tirar dinheiro da saúde, sendo que eu não consigo ir para uma escola se eu estiver doente, eu não consigo ir trabalhar, fazer o podcast se eu estiver doente, eu não consigo ir fazer uma audiência como juiz se eu estiver doente, né? Então, como é que eu vou cortar gasto tão essencial? E na época da pandemia, acho que o ministro Mandetta, se eu não estiver enganado, ele alocou muito recurso na área da saúde em todos os municípios da federação. Mais de 5.000 municípios no Brasil, e a gente tem a grata informação a dar, e eu acho que não só informação, está lá, é real, né? Físico, é palpável os benefícios que foram adquiridos por meio desses recursos, que a gente teve a seriedade e a decência de aplicar de maneira correta. Como você falou, UTI adulto e UTI neonatal. Enquanto nós estávamos começando ali na pandemia, Carlos, foram 21 dias, hoje é o episódio 21, né? Isso. Foram 21 dias em que foram erguidos os leitos, os 10 primeiros leitos de Covid aqui no município, né? Foi somente Secretaria de Saúde, através da Prefeitura, né? Recurso próprio. Isso. Os equipamentos eram, inclusive, os que ainda estavam na UPA que não havia sido inaugurado. Uhum. Nós tínhamos 7 respiradores lá parados. O Dr. Luiz foi um cara visionário demais, esperando ali um hospital de campanha, e esse hospital de campanha só promessa e não vinha. Sentamos ali numa determinada manhã
na mesa ali da casa dele, porque ele não podia sair, e ali o diretor do hospital e nós traçamos uma estratégia. Tiramos a ortopedia de um lugar, botamos no outro e ali começamos a fazer um planejamento para erguer as UTIs Covid. E foi feito em 21 dias. Né? Ergui das paredes, pegamos os equipamentos, o hospital tinha 3, foram 10 leitos ali. Pouco tempo depois foi que o governo estadual e federal mandou mais 11 máquinas e foram feitos mais 11 leitos e foram ao total 21 leitos, né? E isso não só para Tianguá, atendeu toda a Serra da Ibiapaba, inclusive pacientes que oriundos de outros municípios que não eram aqui da ADS. E em meio a tudo isso, Carlos, nós estávamos lá cavando o hospital, fazendo ali uma estrutura, né? Em meio aos atendimentos, a cirurgia às vezes cancelava um leito cirúrgico ali, mas não deixava de ter as cirurgias, né? Cancelava um leito, mas o outro ficava funcionando e rodando assim as cirurgias, e nós fazendo barulho no hospital, poeira, mas era cavando ali uma estrutura para fazer a base alicerçal, né? Porque a estrutura do hospital já é uma estrutura já antiga, e fazendo as bases para construir os leitos de UTI definitivas que estão aí, que não deixa, Carlos, a desejar nenhuma estrutura da capital. Está em Tianguá, fruto de um investimento, né? Não só físico, né? Não é só parede, nem equipamento, mas também possibilitou a contratação de novos profissionais, né? Da área da enfermagem, da área da medicina, especializadas na área da UTI, né? Fisioterapeutas, enfim. O recurso, inclusive, gerou novas oportunidades de emprego, contratações, compra de novos equipamentos. O tomógrafo é um exemplo disso. Eu acredito que na região norte não tem um tomógrafo de ponta como tem aqui no hospital. Com 16 cortes, né? Ele pega uma imagem, seja óssea ou um órgão, e ele consegue cortar essa imagem 16 vezes para que a pessoa, o profissional, consiga visualizar de maneira mais... Para ter mais precisão na análise do problema da saúde, né? Então, assim, isso foi a maneira séria que a gente fez de introduzir, injetar o recurso de maneira eficaz para que a nossa população, que é o fruto do nosso trabalho, né? E é para quem a gente dedica o nosso amanhecer, e você sabe disso, que você tem uma esposa que é enfermeira. Sim. A gente se dedica para isso, né? Para melhor servir a população, e o fruto desse trabalho foi justamente para garantir aos nossos usuários, né, do SUS. O Hospital São Camilo passou a ser 100% SUS na nossa gestão, né? Nós garantimos isso lá, não faz nenhum procedimento mais particular, 100% SUS mesmo, justamente para garantir o acesso da nossa população a serviços aqui. UTI, quando a gente precisava, hoje nós temos, fruto da pandemia, né, uma UTI neonatal com 10 leitos, uma UTI toda equipada, toda preparada. Assim como uma UTI adulto com 10 leitos, e coisa que quando uma gestante de parto prematuro, gestação de alto risco, precisava ter o bebê, tinha que ir Sobral, Fortaleza, né? Às vezes recebia alta, mas o bebê ficava internado 1 mês, 2 meses lá, e esse momento tão crucial na vida mãe e bebê, né, era rompido, e hoje nós temos toda essa estrutura dentro do Hospital São Camilo, servindo não só a população de Tianguá, né, mas toda a Serra da Ibiapaba, inclusive oriundos, vêm para cá, oriundos de outros municípios. É uma estrutura, Carlos, a UTI, por exemplo, adulto, ela suga aqui o ar, muitas vezes não tão puro, né, contaminado. Às vezes a gente chega lá para fazer uma visita, você entra gripado, suga aqui, o ar-condicionado filtra e vem um ar puro para dentro. Eu diria que, se tratando de saúde, tudo é complexo, Carlos. Tudo. Não há nada que seja ali, de repente, fácil de contornar. Não é, porque em se tratando de saúde, você lida diretamente com vidas, né? Independentemente da situação ou o que esteja sendo analisado, envolve diretamente vida. Então é complexo demais. A gente faz analogia, inclusive,
Por exemplo, a educação que faz um excelente trabalho, né? Ela abrange um aluno ali de 2 anos, se ela não pegar da creche já, né? Mas geralmente é 2 anos. 2 anos e vai até 13 quando o cara sai do ensino fundamental para ir para o ensino médio. Se continuar na rede pública, ele vai para o ensino do Estado, né? Então, assim, já a educação ela já vem pegando esse público-alvo fechado, de 2 a 13 anos, se não, como eu disse, se não pegar ali a idade de creche. Mas, em se tratando de atendimento, a educação tem um público-alvo definido, de 2 a 13 anos, e que se debruça para fazer um trabalho fenomenal. A saúde vai pegar de antes de nascer até o último dia de vida. Então, pega a população no contexto geral, inclusive, às vezes, até quem estuda na escola particular, ou, no caso de Tianguá, aquele transeunte que vem lá, por exemplo, um exemplo foi vários concurseiros que vieram do Maranhão. Aquele acidente do ônibus. O ônibus tombou aqui, a gente teve que fazer uma força-tarefa junto e preparar a unidade de pronto atendimento e o hospital para recolher os pacientes, né? Infelizmente nós tivemos dois óbitos no local, mas operamos diversos pacientes aqui, demos toda uma assistência e tivemos que preparar para pacientes oriundos de outro estado, porque aqui é um entroncamento de estados e o que desemboca aqui, ele tem que ser resolvido aqui. Claro, se tiver que transferir, é colocado no sistema para transferir. Mas quando a gente vai falar de 2 temas importantes, como a central de regulação e medicação, realmente gera ali muito debate, né? Porque quem vai em busca de um atendimento sabe que precisa para ontem, né? E que, infelizmente, eu digo isso com toda a segurança, a gente tem uma carência, um hiato do Estado em relação à oferta que deveria ser mais ampliada. Quando eu digo que a PEC de 241 de 2016 ela congela gasto de saúde, isso vai reverberar na vida de todas as federações do Brasil, né? Então vai reverberar na saúde e vai desembocar justamente na ponta, onde está o vereador, onde está o prefeito, onde está o secretário, porque onde está a ponta, né? Ninguém vai sair daqui para cobrar o governador, nem o secretário de saúde do estado. Às vezes nem sabe, nem conhece, sabe nem onde é que mora, mas o secretário de saúde sabe. Sabe onde é que o secretário de saúde mora, sabe onde mora o prefeito, né? O vereador. E assim, quando a gente fala da central, como você bem disse, uma central de regulação a gente tem que saber pelo menos do que se trata, né? E é importante que a gente foque e entenda que a central ela vai ser uma contrapartida do município para dar uma assistência à população dentro das demandas específicas. Tanto é que a grande maioria, 90% ali, em média, do que é ofertado na central, ela é de obrigação do Estado. Quem não precisou já de um ortopedista, por exemplo? Ortopedista, a gente geralmente é encaminhado para a policlínica. A policlínica é um equipamento do Estado sediado no município para atender toda a Serra da Ibiapaba. Que essa distribuição ela vai a partir da central de regulação. Ela vai para a central de regulação, mas ela vai a partir da quantidade populacional dos municípios da Serra. Certo. Por exemplo, Tianguá, ela recebe uma quantidade X de vaga diferente de Croatá, que é um município menor. É de acordo com a população do município. É dividido de acordo e fragmentada de acordo com o quantitativo populacional. Mas ainda assim, Rejarle, com essa distribuição de acordo com o município, essa demanda que vem, ela é suficiente para suprir realmente a demanda do município? Porque uma das coisas é dizer que vem a quantidade de acordo com o município. E outra coisa é realmente ter essa quantidade para suprir a demanda. Não é. Por isso que eu digo que há um hiato e há uma deficiência por parte do Estado em relação às centrais de regulação, não só de Tianguá, mas de todos os municípios do Estado, né? Por exemplo, a gente recebia, 20 vagas de ortopedista mês. Ora, todo mês dava entrada 40, 50, 60 pessoas. Essa conta nunca fecha. Ou seja, não bate, né? Não bate. E assim não era só com ortopedista, com as demais
especialidades, né? E se a gente fosse atentar para ver, essa obrigação é estadual, é a policlínica. E assim é com as demais demandas. Pelo menos 90% do que é ofertado na central de regulação, ela é demanda do Estado. E, nesse sentido, né, o que é a contrapartida do município? É ter aquele equipamento, o prédio físico, pessoas capacitadas que vá lá lhe representar, porque você vai levar a ficha de referência, mas você vai levar também a cópia dos seus documentos. Claro. E você não vai confiar a cópia dos seus documentos a qualquer pessoa. Lá tem uma pessoa capacitada justamente para dar entrada ao sistema do Estado, pedindo e lhe representando enquanto usuário, para que seja pedido ali uma vaga, por exemplo, para um ortopedista, para um ginecologista, um exame especializado, enfim. E aí, mediante as vagas que são ofertadas e a demanda reprimida, é feita uma estratificação, ou seja, quem colocou primeiro do que eu um pedido para ortopedista, ele vai ter uma prioridade ali. Aí, dependendo da situação e o caso em específico, né? A pessoa tem mais gravidade, o ortopedista é para quê? A pessoa é vítima de acidente ou teve, enfim. E aí tudo isso é analisado pelos técnicos da central de regulação e ali decidido quem vai realmente receber a vaga carente, né, das poucas que são ofertadas que não chegam a abraçar a realidade nem só daqui. Mas se você assistiu o CETV, você vai ver que em Fortaleza, Juazeiro, Itapipoca, enfim, é uma realidade dos 184 municípios do estado do Ceará e que não vai ser diferente das outras federações dos outros estados. E a gente lamenta, né, Regiardo? Porque daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa pauta desse novo desafio que você está enfrentando, que é a política, e a gente vê que nesse momento alguns candidatos, né, tanto seja lá qual for o cargo que estejam buscando, utilizam esse equipamento, né, esse problema, como um dos projetos para oferecer para a população, né? Vamos reduzir a fila na central de marcação. Sendo que, o que é que pode ser feito diante de um trabalho como esse, sendo que você está ali só para regular aquilo que o Estado oferece? Aí onde vem a pergunta, né? Na época quando você estava como secretário, foi criado o CIAS, né? Centro Integrado de Assistência à Saúde, né? Ali vocês começaram a ofertar algumas especialidades que existia uma demanda grande na central de regulação para poder minimizar essa carência. Foi mais ou menos essa a ideia ou não? E aí aquela história, cobre um santo e descobre outro. Descobre outro, né? Como eu disse, as especialidades elas são de obrigação do Estado e nós temos a policlínica e nós tivemos que fazer em Tianguá uma mini policlínica para ofertar as especialidades à população. Ou seja, a gente às vezes chegava a ofertar mais vagas, por exemplo, de ortopedista do que o ente que é obrigado a ofertar, de neurologista. A gente fez o CIAS justamente porque a gente analisou toda aquela demanda reprimida, via que a conta não batia, existia a ausência do Estado e a gente tinha que fazer alguma coisa. Parado só olhando, vendo o problema lá aumentando, não podia ficar. E a gente fez com recurso próprio, municipal CIAS. Equipamos todo aquele prédio ali com consultórios, inclusive consultório de pequenas cirurgias que lá tem, né? E fizemos mais outros 5. E além de um consultório odontológico, né? Então lá nós colocamos para atender, à época, um neurologista mensal, um ortopedista, neurocirurgião, gastro, dermatologista, ginecologista, ou seja, diversas especialidades que não é de obrigação do município, mas nós tivemos por responsabilidade de colocar justamente para que a gente ofertasse uma gama maior de vagas para a nossa população que estava lá, com razão, revoltada com a demora, né, às vezes, de conseguir marcar um procedimento que, de fato, como eu volto a dizer, era de obrigação do Estado, mas que a gente não poderia ali ficar deitado em berço esplêndido, e a gente tomou essa atitude de criar o CIAS. E o CIAS nada mais foi e é, né, uma oportunidade do usuário tianguaense ter acesso
de qualidade ao serviço especializado, que deveria ser a obrigação do governo do Estado. Regiarley, entrando nessa nova fase, nesse novo momento, 2024 chegando, você está aí em busca de como você falou, novos ares, né? Alçar novos voos e está enfrentando o desafio em busca de uma das 17 cadeiras que vão compor o Poder Legislativo aqui em Tianguá a partir de 2025, né? Nesse ano, ainda até o final desse mandato, até o final de ano de 2024, a Câmara Municipal de Tianguá é composta por 15 vereadores. Após o censo que foi realizado agora, nesse último ano, com um atraso por conta da pandemia, houve essa alteração, esse aumento, e vão aumentar mais 2 parlamentares para a Câmara Municipal de Tianguá. Então, a partir de 2024, vocês terão 17 representantes no Poder Legislativo de Tianguá. O que te levou, Regiarley, a abraçar esse desafio em busca de uma vaga na Câmara Municipal de Tianguá? Eu acredito que tá no sangue, viu, Carlos? A gente já vem com essa base social comunitária já há um tempo. Não à toa a escolha pela psicologia, né, de cursar psicologia. Não à toa diversas situações e episódios durante a minha vida toda, né? Eu já me envolvo com a política já tem um tempo, né? Minha sogra, ela foi candidata e foi eleita vereadora aqui no município. Enfim, a gente já trabalhou para algumas pessoas e conseguimos, a fruto desse trabalho, elegê-las, né? E chega um momento que a gente para analisar. A gente pode ser protagonista da nossa própria história. Uhum. E o que é que a gente tem que fazer primeiro? Um trabalho diferente de todos que está aí. A gente não vai se enveredar na política para prometer nada, né? A gente não vai se enveredar na política para ser mais do mesmo. Então, o que é que a gente foi fazer? Trabalhar antes. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar quem eu sou, a minha capacidade técnica para a resolutividade dos problemas que advierem, né? Que possam aí aparecer. E foi isso que a gente fez. Antes de colocar o nome à disposição como candidato a vereador, a gente foi trabalhar, né? Porque é muito fácil falar, Carlos. O candidato que hoje só fala, promete e volta depois de 4 anos para prometer de novo, esse está desacreditado no município, né? Então, a gente vem com uma vertente diferente. A gente foi trabalhar como secretário de saúde por 4 anos, executamos diversos avanços, diversas obras e implantamos diversos serviços que nos mostra, ou pelo menos mostra à população tianguaense um pouco da nossa capacidade. Então, o que me motivou foi isso. Foi percorrer a cidade e ver as nossas potencialidades que o município de Tianguá tem, as vulnerabilidades que ainda existem, né? As mazelas que estão aí no meio do povo e que a gente realmente precisa mudar. E eu acho que a única maneira de mudar não é prometendo, é fazendo. E ali nós começamos a executar um trabalho, veja, em meio a uma pandemia, a gente conseguiu implantar uma unidade de pronto atendimento, funcionando 24 horas, com 3 médicos plantões, atendendo uma média mensal, porque a gente faz esses relatórios mensais, né, fazia esses relatórios mensais enquanto secretário, e a gente atendia em média 6.000 pacientes mês. Se esses pacientes, aliás, a população de tianguaense, só dependesse do hospital, a criança geralmente tem aquela febre súbita na madrugada, correria somente para o hospital. Hoje nós temos um equipamento a mais, né? Na área da urgência e emergência. A UPA veio para isso, desafogar a urgência e emergência do Hospital São Camilo e dar uma outra opção de atendimento mais fluida, mais rápida. E a gente, no começo do trabalho, já foi por aí. Nós implantamos uma unidade de pronto atendimento funcionando 24 horas, em meio à pandemia e à guerra que se instaurou ali, que a gente falou anteriormente. Implantamos uma UTI neonatal e uma UTI adulto. Carlos, isso tem um peso significativo na saúde e desenvolvimento de saúde do município, né? Quando você pensa em UTI, você imagina que quando se precisava de UTI, a gente precisava e dependia exclusivamente dos grandes centros, Sobral ou Fortaleza.
E depender não diz que você vai ter lá acesso. E também, quando tem acesso, não diz que você vai ter uma qualidade na instalação. Com o que eu quero dizer? É porque quando se fala de UTI, quem fica na UTI é o paciente. O familiar não. Ele vai lá no horário de visita. Eu cansei de receber no gabinete as pessoas. Rejarle, consegue informação? Ninguém conseguiu ir para a visita. Meu parente estava sedado, entubado, e de ontem para hoje, nós não tivemos mais informação. Isso é angustiante na vida do familiar. O paciente é um doente, mas o familiar também acaba adoecendo. Uhum. E quando era em Fortaleza, quem não tem estrutura para ficar lá, né, para poder, de repentemente, se deslocar, né, para acompanhar e fazer a visita ao leito, fica angustiado com falta de informação. Hoje, nós temos, aliás, desde 2022, nós temos as UTIs aqui no município, né? Tanto melhora o acesso direto da população em ter que competir uma vaga com menos pessoas, né? Com menos pacientes, quanto também a informação do paciente quando está lá. No horário de visita, você tem a comodidade de sair 15 minutos antes de casa para chegar ali, meia hora antes, você chega ali no hospital, você já está... sai de casa, já está no hospital, consegue informação com o serviço social, com os profissionais médicos ali de forma mais tranquila do que seria quando você tinha que se disponibilizar em ir para Sobral ou Fortaleza. Isso é um avanço gigantesco. E a UTI é um sonho de pelo menos 20 anos aqui na região da Ibiapaba e se transformou realidade em nosso exercício, em nossa gestão e está aí para qualquer cidadão ver. É um fruto de um trabalho gigantesco de investimento de milhões dentro do hospital em equipamentos, em profissionais e em estrutura, em infraestrutura. Isso é um trabalho sério. Outro de grande relevância, era um sonho antigo também da região da Ibiapaba, era a clínica de hemodiálise. Camarada que precisava fazer diálise e que precisa até hoje, sabe muito bem a dificuldade que era não só no tratamento, que é tão debilitante, mas também na viagem, né, daqui para Sobral 3 vezes por semana, Carlos. O camarada tem que ir 3 vezes por semana para Sobral. Calor, enfim, algum acidente na serra já impossibilitava lá o trânsito. Enfim, é muito desgastante da pessoa ter a capacidade, a possibilidade de fazer dentro do município que mora, né, que reside. Óbvio que a hemodiálise ela acaba atendendo e abrangendo toda a Serra da Ibiapaba. Eu moro lá perto, né? Então eu vejo lá, às vezes 11h30 da noite, meia-noite, ambulâncias de diversos municípios. Esses pacientes que estão lá fazendo atendimento vão chegar em casa de madrugada. Nossos pacientes, óbvio, terminou, vai logo para sua casa no sítio, aqui no bairro, mas aqueles ainda que ainda utilizam um serviço aqui, vão chegar de madrugada, que horas chegava quando era em Sobral, né? Então a gente possibilitou um avanço, tanto no tratamento intensivo quanto na hemodiálise, para o paciente ter um acesso humano, né? Mais cômodo, um acesso mais, como é que eu posso dizer, mais justo, né? E digno dentro do próprio município, do que ter que se destacar para Sobral ou Fortaleza, que eram os grandes centros, né? E isso foi um trabalho que a gente tem orgulho de dizer, Carlos. O orgulho de dizer, porque quando a gente vai conversar com as pessoas que muitas vezes indignadas, né, insatisfeitas com os nomes que estão aí para vereador, né, que se colocam na questão de dizer, poxa, mas eu não vou nem votar. Não quero mais nem votar, não sei o que, eu não vejo esperança, e eu digo que a esperança ainda há. É aquilo que eu falei, a gente primeiro foi trabalhar, executar um trabalho justamente para a gente mostrar um pouco da nossa capacidade técnica e de dizer que a gente está aqui para saltar, alçar novos voos e representar o município de Tianguá, a população de Tianguá, principalmente levando e erguendo a bandeira da saúde, mas com os olhos, né, e a mente aberta para as demais necessidades do município. Rejarle, nesse momento de andar, de política que você está vivendo, você percebe que a população de Tianguá, você vê a população de Tianguá, Rejarle, desacreditada com a política atual?
demais. É o que mais a gente ouve. Desde novembro do ano passado, Carlos, quando a gente decidiu realmente enveredar e colocar o nome à disposição, que a gente vem andando, ouvindo, inclusive essas escutas qualificadas fizeram com que a gente elaborasse o nosso plano, né? Nossas propostas, e a gente vem ouvindo isso. O que mais se ouve, só aparece de 4 em 4 anos. O vereador só aparece de 4 em 4 anos. Não faz nada pelo povo. Isso eu estou reproduzindo o que eu escuto quase que diariamente, as mesmas falas, as mesmas reclamações, e nós tivemos já, na última eleição de 2020, né, 1.860 pessoas, ou seja, 4,13% dos votos válidos votaram em branco. Mais de 1.800 pessoas. Quase 5% da população votante. 4,13%. Nulos foram 3.491 pessoas, 7,73%. Isso aí já dava para eleger pelo menos talvez 2 vereadores direto. Isso já é uma resposta da sociedade, isso há 4 anos atrás. Se não houver uma conscientização, se não houver nomes novos surgindo na política, e graças a Deus nós temos nomes novos muito bons surgindo aí, abstenções, foram mais de 7.000 pessoas que se abstiveram do voto, Carlos. Aí já daria para eleger mais uns 3 vereadores, ou seja, ao todo aqui uns 6 vereadores. Nós estamos falando aí entre votos brancos, nulos e abstenções, nós estamos falando em quase 25%. Quase 25%. Quase 25% da população votante de Tianguá, não votou que na eleição passada, isso para deputado ou para prefeito? Para prefeito, 2020. Para prefeito, 2020, né? E quase 25% é muita gente. Já é uma resposta grande da indignação da população em relação a quem hoje está como vereador. E, Regiardo, você é uma pessoa muito coerente, muito centrada, né? Eu já tinha falado aqui, a gente estava conversando em off, eu estava lhe dizendo, em relação ao seu posicionamento, né? Você é muito racional nas suas decisões, na sua postura política. Eu gostaria de saber a sua opinião. Essa foi o que você escuta da população, mas no seu ponto de vista, você acha que Tianguá hoje, em relação ao poder legislativo, está sendo representado por quem a população merecia que fosse representado? Cara, Carlos, sendo muito honesto, salvo alguns nomes ali. Infelizmente, a gente deixa muito a desejar. E eu não estou somente reproduzindo, não. Agora estou falando de forma pessoal. Pouquíssimos vereadores que estão ali na Câmara Legislativa realmente representam o povo. E a gente agora tem que dar a resposta para isso. Chegou o momento, aliás, chegado o momento, e isso daqui, Carlos, tem proporcionado um empoderamento tamanho na população tianguaense que é impressionante. Então, assim, a gente acompanha hoje com o celular na mão, em tempo real, a política de Tianguá. Você sabe o que o camarada fez ou deixou de fazer. A tecnologia tem gerado esse empoderamento. E eu não estou dizendo isso só em meio ao jovem, não. Eu conheço aqui a dona Brasilina, ela tem 99 anos. Uma eleitora assídua, quer ir votar, né, participa lá na Pindoguaba da eleição, gosta de ser atuante, e ela está no celular direto. Então, assim... Eu já ouvi. Essa semana foram divulgar o evento Fest Carrasco. Acho que é Fest Carrasco, do pessoal lá da Pindoguaba, né? E os nossos convidados que foram lá na Rádio Santana falar sobre esse evento mencionaram, né, que ela faz questão, 99 anos, e faz questão de ir lá escolher o seu representante para vereador e para prefeito, e que sirva de exemplo, né? Nós temos aqui quase 25%, nós estamos falando de 7 com 3, 10, com mais 2, nós estamos falando de quase 13 mil pessoas que estão a esmo em relação à política e não decidiram dizer quem querem como representante. Mas na hora de reclamar, na hora de dizer, fulano não presta, fulano está fazendo isso, fulano não faz nada, esses que não votaram, quiçá, são os primeiros a reclamar. E outra, né, Carlos, como eu estava falando, a gente tem esse poder na mão, o celular propicia isso, esse poder, esse empoderamento,
E eu tenho visto uma nova onda surgindo na política tianguaense. Os vereadores, a maioria, no modus operandi, acomodados, né, no modus operandi aí, achando que suas cadeiras não estão, ou achavam que suas cadeiras não estão em risco. Porém, do outro lado, o que vem surgindo é um eleitor muito empoderado na camada e na faixa etária dos jovens, dos adultos e também dos idosos. E em todas as classes sociais. E em todas as classes Hoje a gente percebeu, depois da última campanha, não sei se é a mesma avaliação que você tem ou você de casa que está acompanhando a gente, deixa aqui nos comentários se essa também é a sua opinião ou se não. Coloca aí nos comentários. Mas após a última campanha presidenciável, nós tivemos uma polarização muito grande, mas ao mesmo tempo nós tivemos um alerta para a população ter um olhar mais criterioso para a política. Para o povo se posicionar de uma forma mais veemente em relação à política. Para dizer assim, não, eu posso decidir, eu posso opinar, eu tenho que decidir, eu tenho que opinar, para depois poder cobrar. Você tem essa mesma visão? Semelhante à sua. Eu consigo enxergar isso. Essa indignação da população, ela não é à toa, né? Já não foi há 4 anos atrás, onde pelo menos aí 25% da população deixou de votar por indignação, por não se sentir representado. E talvez, Carlos e ouvintes, esse número aumentaria naturalmente para essa eleição. Todavia, o que eu acho, o que eu espero, inclusive, que eu convido aqui a quem nos ouve, que realmente não se sente representado, é que nesse momento mostre a sua força. Carlos, nós temos exatos 40 anos, faz esse ano, 40 anos, que nós temos esse poder na mão. Desde as diretas já, o fim da ditadura, as diretas já até hoje, nós temos o poder do voto. E é de fato um poder do povo, de indignado com quem está e escolher de forma sábia novos nomes, pessoas capacitadas. Nós somos prova disso, nós fizemos um trabalho. Nós não vemos aqui, de repentemente, para falar palavras bonitas, né? Geralmente o político tem esse dom de falar bonito e de prometer demais, porém, a gente vem com um posicionamento diferente. A gente foi trabalhar, mostrar o nosso potencial, a nossa capacidade para você, eleitor, para você decidir se a gente tem ou não uma chance, né, de ser um representante seu. E quando eu digo que o empoderamento advindo da tecnologia do celular, ele vem para hoje nos mostrar, Carlos, a nossa indignação com quem não faz nada. Meu amigo, o camarada está vereador há 4 anos, há 8 anos, como a gente tem aqui em Tianguá, ou mesmo há 12 anos. Se ele não faz nada, Carlos, por que que esse camarada merece nosso voto? Por que que ele merece continuar sendo um representante no legislativo? Se ele esfrega em nossa cara, ano após ano, que não faz nada em prol do povo, por que que a gente vai ter que se submeter a votar no camarada desse? Né? E nesse momento é onde a gente conclama a população. Nós temos nomes novos aí, né? Eu coloquei meu nome à disposição, mas é como eu venho dizendo, eu tenho trabalho prestado. Se a gente for fazer uma análise, talvez, Carlos, juntando os 15 vereadores hoje eleitos no município, serviço prestado de relevância em prol da população. Não estou dizendo que não seja relevante colocar o nome de uma rua, indicar um projeto para agraciar aí com o título de cidadão tianguaense uma pessoa. São assim, são projetos importantíssimos, mas de relevância em prol do povo, eu garanto que eu tenho mais do que os 15 vereadores hoje eleitos em Tianguá. Que, de fato, o trabalho que eu executei, ele tem, de fato, uma relevância prática na vida das pessoas. E isso é fruto da nossa capacidade e do nosso empenho junto à população do município que eu nasci, que eu tive que sair de Tianguá para ter uma condição de vida melhor junto aos meus pais, mas que retornei e tive essa possibilidade de estar secretário da Saúde e agarrei com unhas e dentes para fazer um trabalho em prol do meu povo, né, da minha cidade. E eu tenho, sim, interesse de estar em uma dessas 17 cadeiras fazendo um trabalho em prol do povo, como foi o meu executado enquanto eu estive secretário da pasta da Saúde. Jarley, é impossível, quando se fala de política em Tianguá, a gente não mencionar o nome
do Dr. Luiz Menezes. Dr. Luiz Menezes teve 5 eleições como prefeito, né? Teve uma das mais votadas da história de Tianguá, a última com um pouco mais de 13 mil votos de diferença, né? E com essa mesma racionalidade, né? Como é que você vê hoje a política de Tianguá da forma que está sendo conduzida, né? Com posicionamentos, porque é indicado de fulano, é indicado de Beltrano. Você acha que dessa forma tem como se fazer a política? Você tem como pegar uma história de uma pessoa e transferir para outra e garantir que aquela outra pessoa vai fazer? É complexa a situação, né, Carlos? Primeiro, quando fala do saudoso Dr. Luiz Menezes, ele tem uma história... Enfim, a política de Tianguá tem uma história. Você tem na história diversos atores. E que a gente se embasa, né, e analisa os atores antecessores dentro da política e os atuais. Chefe, sendo bem honesto, a você também, que nos acompanha, fica na história de forma positiva quem fez alguma coisa. O Dr. Luiz não atua, como você disse, foi gestor por 5 mandatos, pelo serviço prestado, sem sombra de dúvida, e nós tivemos diversos atores também que entraram na política e que hoje em dia ninguém nem menciona, né? Aí falando especificamente de vereador, nós temos vereadores aí que se passar na rua tem gente que nem conhece. Então, que tipo de políticos que estão aí hoje querem ser lembrados, principalmente, né? Eu aí generalizo, tanto para vereador quanto para prefeito. Nós vivemos agora o início de uma nova era dentro da política. E, como eu disse anteriormente, não adianta só falar. A gente só vai ficar na história de forma positiva se a gente fizer. E fizer bem para o povo. Porque se fizer bem somente para si próprio, vai ser lembrado também por tal consequência, né? Infelizmente, hoje a gente vê que a política ela tem se enveredado e priorizado um pequeno grupo de pessoas em prol da grande maioria, que é a população que mais necessita. E nesse sentido, eu estou com a mente totalmente voltada para um trabalho realmente em prol da população de Tianguá. E é inadmissível, Carlos, a gente entrar em diversas localidades como a gente entra aqui, tipo, a gente vai lá no São João, sítio São João. O camarada mora aqui no São João e nós temos um lixão lá do outro lado da BR, né? Sentido Jaburu. O São João é aqui no Bom Jesus. Pois a queima do lixo acumulado no lixão, ele ocasiona uma fumaça que, por sua vez, ocasiona um grande malefício às pessoas que moram ali no sítio São João. Porque se a gente tivesse uma análise, né, um estudo de uma universidade ali, vendo o impacto da inalação dessa fumaça por quem ali mora, seja criança, adulto ou idoso, certamente nós teríamos um problema grave de saúde. Isso não está sendo visto pelos atuais edis, né? Pelos atuais vereadores. A gente precisa fazer urgentemente audiências públicas, trazendo pessoas capacitadas para fazer um plano de resíduos sólidos aqui para o município, né? Se eu não me engano, Tianguá, há uns 3 ou 4 meses, antes do período eleitoral, eu acho que Tianguá entrou dentro do programa de resíduos sólidos que compete à região da Ibiapaba. Acho que eu acho que foi mais, 5 ou 6 meses atrás. Inclusive, nós noticiamos até na Rádio Santana, né, falando sobre essa adesão, que eu acredito que era só o município de Tianguá que estava fora ainda desse consórcio. E foi aderido para que Tianguá fizesse parte desse consórcio de resíduos sólidos da Ibiapaba. Extremamente importante, né? Eu acredito que até a energia gerada por isso pode ser aproveitada. Porém, nós temos essa mazela acontecendo hoje, em tempo real. Tem mulher que vai dormir, cara, tem que ligar o ar-condicionado e não consegue dormir por conta da fumaça que incomoda. E isso é fumaça oriunda da queima de lixo de diversos materiais. Biológico, restos de animais, plásticos, papelão, enfim. E a gente precisa acordar para isso. Carlos, o maior gerador de renda e emprego em Tianguá é a agricultura.
a maior geradora de renda e emprego em Tianguá Agricultura há muito tempo, há muitos anos, décadas. E a gente vê aí um total hiato, abandono, né? Falta de contrapartida do poder executivo para esses que emprega, que gera renda e gera alimento para dentro da casa das populações, não só de Tianguá, como também de diversos estados. Olha, o escoamento da produção continua sendo no terrão, na poeira, na lama, no buraco. Que incentivo o pequeno, médio e grande produtor tem? E a gente tem que ter uma visão diferenciada para isso. Nós temos vereadores aí há 4 anos o que fizeram, né? E a gente precisa realmente dar ao agricultor, né, o cara do campo que acorda de madrugada, que produz e que faz a economia do município saltar, uma qualidade melhor, né? Um projeto. Nós temos, o governo federal inclusive até doa, né, maquinários, né, trator, enfim, para associações comunitárias. Nós temos que fortalecer as associações comunitárias, tanto nos distritos, sítios, mas também nos bairros. Nós temos que fortalecer isso. A população empoderada é uma arma potencial contra o mal político. A gente tem que empoderar a nossa população. Então, assim, a agricultura é um cargo-chefe, a gente tem aí um planejamento interessante, né? E a gente quer fazer da agricultura e cobrar, e estar junto ao pequeno, ao médio, ao grande agricultor, no sentido de cobrar junto ao executivo, caso eleito, caso eu esteja seu representante lá, a gente quer cobrar melhorias, né? Um planejamento, né? De horas, trabalho, máquina, trator, arado, dentro do pequeno produtor, do médio produtor, né? Um projeto dentro do município, por que não pode ser executado? Em Viçosa tem, né? As vias rurais de Viçosa, a maioria são asfaltadas, né? E isso ajuda no escoamento da produção. Era inimaginável, Carlos, pensar em plantação de soja em Tianguá. Hoje é uma realidade. Inclusive soja transgênica, se não me engano. Então, e nós temos aqui um grande celeiro da agricultura, né? Sítio Caracol, Itapuca, Pitanga, Veado Seco. Então, são, dentre outras, né? São grandes produtores que trabalham diuturnamente, de domingo a domingo, e que precisam ser mais respeitados, ter uma contrapartida do Poder Executivo, justamente para que se sintam também representados. E não tenha dúvida, caso eleito, é uma das bandeiras que a gente vai correr atrás de melhoria, porque quando se leva infraestrutura para o escoamento da produção, também está se levando saúde. Com certeza. Diminui o risco de infecção respiratória por conta da inalação da poeira. Geralmente o camarada está ali, cai de moto, bate no buraco, vai lá para uma UPA, às vezes tem que fazer uma cirurgia quando quebra um membro do corpo, enfim. E outra, quando se leva, por exemplo, para a região ali do Acarape, do Santa Rosa, né? Lagoa dos Bitônios, você também leva e explora um potencial gigantesco que nós temos, que é o turismo. O turista às vezes não chega até lá, nas cachoeiras naturais que nós temos, e outras potencialidades naturais que nós temos, que não só o Bosco. O Bosco é fantástico, né? A Lapa, na Mata, mas nós temos diversos, o Pinga, mas nós temos diversas outras potencialidades que, para ser ali mais bem aproveitada, precisa ter o básico, infraestrutura. Quando eu levo infraestrutura para ali, eu também estou levando o turismo, né? Aumenta o turismo e assim aumenta a hospedagem no município, o taxista consegue ter um volume maior, né? O comerciante, né, na cidade. Começa a gerar receita para a cidade. Sim, né? E isso é pensar macro, é pensar grande, e é desse modelo que é o nosso viés de pensar em fazer política. Jarley, vou entrar daqui a pouquinho nas principais propostas que você tem para agricultura, saúde, infraestrutura, como você falou. Tudo engloba a saúde, né? Querendo ou não, se você tem um escoamento correto da mercadoria, você vai ter um desgaste inadequado menor, né? Evitando o jogar resto de materiais, por mais que sejam orgânicos,
mas em materiais adequados, em locais adequados, né? Eu gostaria, antes da gente entrar nessa parte das propostas, gostaria de saber de você, com esse seu olhar criterioso, racional, como você vê hoje, como é que está a saúde de Tianguá? Como é que você vê uma pasta que você esteve à frente há uns 9 meses atrás, como é que você vê hoje a movimentação da saúde do município? Carlos, só sabe quem senta naquela cadeira. É complexo demais fazer saúde. Eu disse isso para você anteriormente, né? E sempre quando a gente conversa, a gente sempre bate nessa tecla. É muito complexo. A saúde, ela sempre estará em metamorfose, sempre em mudança. Então, quem senta na pasta ou quem está à frente, ela tem que entender que ela contribuirá. Ela nunca encerrará um ciclo ali total de dizer, olha, isso aqui não precisa mais ser feito. A gente sempre vai fazer. Olha, até outrora a gente tinha aqui a vacina de rotina da população, que era a vacina da criança, de tétano, enfim. E agora nós adentrou ao calendário vacinal a vacina do Covid. Então, o que virá após isso? Né? Então, quando a gente analisa a saúde, a gente tem que entender que primeiro tem essa complexidade de se fazer saúde naturalmente. E os esforços, né? Não dá para fazer saúde se não tiver recurso. E a gente vem vendo a diminuição do recurso ano após ano. Em Tianguá tem uma particularidade, porque quando a gente faz para Tianguá, a gente não somente faz para cá, a gente tem que entender que a gente fará para a Serra da Ibiapaba como um todo. E a gente precisa, sim, conscientizar que tem muito o que se fazer. Quando eu paro para analisar a saúde de Tianguá, Carlos, eu paro para pensar que tudo que foi feito ainda é uma mera base do que ainda está por vir. Por exemplo, o advindo da tecnologia. A gente teve que fazer uma base da informatização das unidades básicas de saúde. Ali introduzimos um projeto, está sendo dado continuidade, e o fim, aliás, a conclusão desse projeto, ele vai propiciar que o usuário, hoje atendido lá na Tabainha, ele possa ser, caso vier a morar em Fortaleza, o seu prontuário está disponível no sistema a nível nacional. E a posteriori, né, mais à frente, o camarada está lá na Bela Vista, ele fez uma consulta e precisou de uma tomografia, já lá no SAMI, na própria unidade, sem precisar ter que ir para a central de marcação, ele pode dar entrada ali mesmo, poderá dar entrada ali mesmo, e se tiver disponível no sistema uma tomografia, ele já pode sair dali marcado, da própria unidade. Isso é tecnologia, isso já acontece em vários municípios, né, inclusive municípios aqui do estado do Ceará. Então, a gente tem que ver que a gente tem que caminhar para isso, para modernização da nossos equipamentos de saúde. O caminho tem que ser por aí. Falar hoje é muito fácil, né? A gente poderia passar aqui o dia todo falando, mas são as atitudes que convencem. É bacana, Jarle, essa sua postura, porque enquanto a gente percebe que é mais fácil para o outro, e a gente não... Eu não estou me resumindo à política local. Eu estou falando de uma política nacional, e que o que me deixa mais triste é ver uma cidade como a capital, São Paulo, uma das maiores capitais que está da América, né, da América Latina, ter debates da entonação que está tendo, né? A gente, infelizmente, não consegue ver propostas. Inclusive, vimos até agressões. E quando a gente pergunta para você, quando eu pergunto para você qual a avaliação que você faz desse momento, você tem a postura empática de entender que há sim necessidade de uma continuidade, e que estar à frente de um equipamento como esse não é fácil. Há um trabalho árduo, há uma postura de muita responsabilidade, e você teve isso como bagagem, e eu acredito que essa sua postura é um dos principais vieses que você está usando em relação a esse seu período eleitoral. Ou estou enganado? A gente não precisa gritar para ser ouvido.
muito menos denegrir a imagem de ninguém para crescer em cima dela. E pior ainda, utilizar do meio de saúde, de fragilidade da população para dizer que se faz alguma coisa. Pelo contrário, a gente tem que de maneira humilde trabalhar e trabalhar muito. Os maiores benfeitores aí no mundo político sempre fizeram as coisas trabalhando. Dr. Luiz foi prova disso, né? Enxurrada de comentário, de crítica, mas por intermédio do trabalho ele chegou a ser quem foi, né? Então acho que é mais ou menos por aí. A gente entende a política de forma diferente, a política séria, politicagem é totalmente diferente. Não comungo com essa parte. A gente sabe que tem que respeitar as pessoas, porque independente de estar ali um vereador ou um secretário, ali também tem uma figura de um pai, né, de um filho, de um cidadão, merece respeito. A crítica ela tem que ser construtiva e ela tem que ser pontuada mediante a necessidade, né? A necessidade de se pontuar uma melhoria, de se buscar sempre a melhoria, né? Tianguá evoluiu demais na área da saúde, muito. Se a gente parar para analisar, evoluiu demais, mas ainda é o básico. A gente precisa fazer muito mais. A gente fala de um município que corresponde a uma região territorial aí da Serra da Ibiapaba de mais de 400 mil habitantes, Carlos. Quase 500 mil habitantes. Tianguá tem 82 mil habitantes. Eu diria que o censo defasado, porque ali Tianguá já deve ter mais de 90 mil habitantes. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que crescer. E a maneira como se cresce é realmente trabalhando. Não tem outro viés, não. Não tem outra metodologia. Por falar em trabalho, né? Você vem se preparando, como você mencionou, que antes mesmo de se colocar à disposição, você já tem um serviço prestado, né? Trabalhos prestados ao município de Tianguá. O que hoje você teria de propostas para trazer relacionadas à saúde, infraestrutura, educação, turismo? Você já deu uma explanada em relação à agricultura, né? O que seria em relação à saúde? Quais propostas você vem colocando no seu plano de governo para assumir a cadeira como vereador? Primeiro, cobrar, né? A primeira proposta que a gente tem é realmente, a partir do dia 1º de janeiro, cobrar melhoria, né? Independentemente da área e a saúde em específico. Por exemplo, por que cobrar? A gente saiu em outubro, enquanto eu estava secretário, em outubro a gente saiu, mas a gente já deixou muita coisa encaminhada, né? Claro que não fisicamente, mas projetos grandiosos, e esse foi o maior objetivo, né? De trazer à população tianguaense aquilo, foi a meta. Nossa meta, né? Aquilo que às vezes a gente tinha que sair daqui para ter acesso. E nós deixamos muito bem encaminhados aí. Nós tivemos reunião com a equipe do Estado para a implantação de um serviço oncológico para cá. E a gente tem muitos pacientes em Tianguá que faz tratamento de câncer. Diversos, né? Pacientes que vão todo dia para Fortaleza fazer tratamento, além dos que já fazem em Sobral. Então, 11h30 da noite, você pode parar lá em frente ao convento, você vai ver um ônibus saindo, além de carros, além de ambulâncias, né? E a gente pensou nessa dignidade. Olha, vai você, um bate e volta em Fortaleza, só para um passeio resolver uma coisa, você chega aqui morto. Já é cansativo. Imagina quem vai fazer um tratamento de câncer, né? E aí a gente teve a visita da doutora Tânia, secretária de Saúde do Estado, aqui no São Camilo, com a sua equipe. Estiveram presentes diversos secretários de Saúde da Serra, o presidente do consórcio da saúde aqui da Ibiapaba, né, o prefeito de Ibiapina, justamente para que ela pudesse dar essa boa nova a todos os que estavam ali presentes. A gente já sabia, tanto eu quanto o diretor do hospital, da implantação do serviço de oncologia para cá, para atender. E aí, quando se fala de implantação de serviço, o Ministério sempre exige pré-requisitos, né? E só a Serra da Ibiapaba não alcançaria. E essa implantação desse serviço é para atender aqui a região da Ibiapaba e a região de Camusim, para um serviço ambulatorial, cirúrgico e quimioterápico aqui em Tianguá. Isso é um avanço gigantesco, então é uma das primeiras coisas que eu vou cobrar na realidade nesse momento, quase um ano depois. Já era para estar começando pelo menos as obras aqui no hospital, já era para estar sendo erguida as paredes, a base, né, para fazer as paredes, enfim. E
é uma das bandeiras, é a bandeira primordial que eu vou estar levando, será a saúde. Como você disse no começo, eu sou especialista em saúde mental e dependência química. Nós temos uma população gigantesca aqui que sofre diariamente, Carlos. Tanto o paciente que faz uso, sofre por fazer uso abusivo de álcool e outras drogas. Né? Ontem mesmo eu tive em um bairro aqui do município, conversando com a mãe angustiada por conta do filho, né? Faz uso abusivo de droga. E quantas famílias não estão na mesma situação? E quando a gente teve secretário, a gente procurou, porque é a minha área de especialização, né? E a gente tentou fazer algo em relação a essa demanda em específico, e tivemos uma breve janela ali de cadastramento. Nós enviamos toda a documentação com auxílio da equipe da ADS aqui de Tianguá, né, justamente para a gente enviar toda a documentação necessária, e ficamos surpresos e gratos, né, aí com a publicação da portaria já agora esse ano para a implantação de um CAPS futuramente aqui em Tianguá. Então, são políticas dessa maneira, né, que visam de fato abranger e trazer dignidade e oferta do atendimento de saúde aqui, né? Veja, o Estado, a gente precisava levar um paciente para fazer uma internação no Hospital de Messejana, diminuiu demais a quantidade de vagas. A gente ia perdendo o Hospital do Coração aqui em Sobral, né? Ia quase fechando mesmo. Nós tivemos que reunir todos os secretários de saúde dos 55 municípios de saúde aqui da Macro Sobral, para a gente cobrar do Estado que não ocorresse isso. Enfim, nosso planejamento em relação à saúde é sempre buscando entender o anseio da população e lutando em prol da população. Esse será o nosso principal objetivo, caso venhamos a ter aí uma oportunidade de estar vereador. Nós já temos o nosso planejamento, nós já temos nossas propostas na área da saúde. Eu vou depois estar disponibilizando todas lá no meu Instagram, Rejarley Lima. Peço, inclusive, que você acesse lá, né, adicione e comece, né, caso já não seja lá seguidor lá da sua conta, né? Mas siga lá para você acompanhar um pouco e ver um pouco da nossa história que já está lá, né? E acompanhar um pouco da nossa trajetória aqui também dentro da corrida eleitoral, né? Rejarley, em relação às suas propostas, né? Independente de qual que seja a área, qual delas que você acha, assim, fora essa que você mencionou da saúde, essa preocupação, até porque é uma área que você atuou bastante tempo, né? A maioria dos seus serviços prestados para o município são relacionados a essa área. Fora essas, qual, assim, que você acha que seria indispensável para você mencionar aqui hoje? Carlos, na área da saúde, como você falou, essa vai ser minha bandeira, né? Lutar, realmente ser um representante mesmo da população na área da saúde ali, mesmo entendendo todos os entraves burocráticos que envolvem o serviço público. A gente tem esse entendimento, esse conhecimento, e a gente vai estar atento a isso lá na Câmara de Vereadores para cobrar do Executivo aquilo que se espera em prol da população. Uhum. Mas o principal objetivo, ali uma das propostas indispensáveis, ela sem sombra de dúvida, ela recai em cima da agricultura que eu disse anteriormente. Certo. A agricultura, o esporte, a educação, o turismo, né? A gente tem aqui um celeiro grande de potencial na Serra da Ibiapaba que precisaria ser mais bem visto, inclusive pelo Estado, né? Nós já temos o Mel e Cachaça aqui em Viçosa, já tem o Sabor e Arte aqui em Tianguá. Isso já movimenta o mercado, precisamos explorar ainda mais. Nós temos aqui fontes inesgotáveis de turismo aqui na Serra, um potencial turístico grande, né? Igreja do Céu, Bondinho em Ubajara, enfim, a Bica do Ipu, as belezas naturais aqui em Tianguá. Enfim, isso precisa ser mais bem explorado, né? E a gente também vai estar dando uma ênfase a isso, cobrando e indo atrás de parcerias junto ao Estado, junto a deputados também, em prol, claro, do desenvolvimento da nossa região. E quando a gente fala disso, a gente não pode deixar de lado também uma coisa que ainda é velada.
aqui em Tianguá, né? Que todo desenvolvimento traz consigo, né? Traz muita coisa boa, mas também traz muita mazela. É inevitável, né? Inevitável. Toda mudança, ela gera um desconforto. Infelizmente aqui na Serra passa de tudo, ou felizmente, né? É. Na Serra, enfim, na BR, e a gente vê muito velado ainda a questão da violência, né? A gente precisa estar, é uma demanda, é uma obrigação do Estado, mas que a gente já tem que se antenar para isso, né? A gente está à mercê da violência onde a gente quer que ande, independentemente de qual seja o município, enfim, o Estado, mas a gente precisa dar uma vazão melhor para isso, um olhar diferenciado, reconhecer o trabalho fantástico das polícias, né, civil, militar, enfim, mas a gente precisa da própria Guarda Civil, Sim. mas a gente precisa ainda evoluir ainda mais. A gente vê uma carência grande do ostensivo nas zonas rurais, e lá também tem violência, tem o consumo de droga, tem, enfim. O esporte, ele é um grande potencializador, ele não gera somente uma possibilidade de tornar uma pessoa um atleta de alto gabarito, como já temos aqui em Tianguá. Temos na área da luta, no esporte da luta, representantes fantásticos aqui em Tianguá. Do futebol, caras que estão despontando aí em diversos países, né? Que são daqui de Tianguá, né? Filhos de Tianguá. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para o esporte. E isso não quer dizer somente propiciar ali política pública, mas também uma estrutura, né? Um atleta ele vai precisar de um nutricionista especialista na área de desenvolvimento, né? De ponta, né? Um nutricionista, um psicólogo, uma academia para dar suporte ao atleta, enfim, tudo que permeia a área do esporte, né? Para propiciar, não só, e se vier a ter, como já tem em Tianguá, alguém que se destaque, independentemente da categoria, mas também que forme ali um cidadão, que eu acho que é o principal objetivo ali do esporte, é tirar do mundo do crime, é tirar do mundo das drogas, formando ali um cidadão, uma pessoa que venha a somar na sociedade de forma positiva, e o esporte tem esse potencial e também precisa ser visto de maneira diferenciada. A educação, Carlos, nem se diz, nem se fala, né? Hoje a gente vive a era da tecnologia, a gente tem que acompanhar isso. A educação em Tianguá, ela já vem sendo valorizada há muito tempo, foi assim mencionada diversas vezes, né? Diversos benefícios aí financeiros aos profissionais da educação ao longo dos anos, e precisa ser mais valorizada ainda mais, né? Assim como a educação. Todos os profissionais de todas as secretarias, né? Enquanto secretário da parte de saúde, a gente reajustou o salário de todos os profissionais de saúde, isso é um fato mesmo no município. Até aqueles que o próprio recurso de aumento é dado pelo governo federal, mas teve um impacto aqui a nível municipal, porque recebia insalubridade em cima do salário mínimo, passou a receber em cima do salário base, né? Isso já é um avanço também. E Tianguá é um dos poucos municípios do Brasil que pagam o piso nacional da enfermagem. Nem o governo federal paga, e Tianguá paga é lei, né? Direito do profissional técnico de enfermagem, do profissional enfermeiro, virou lei em Tianguá, enfim. Isso tudo a gente tem orgulho de dizer que também contribuiu. Tivemos ali o tijolinho. Tem a sua parcela de contribuição nesse período, né? Tem o tijolinho. Outra fonte, né, não é nem fonte, né, mas outra área que precisa ser a nova geração, né? O autismo, ele precisa ser mais bem valorizado. Nós pegamos o Naná, que já fazia um trabalho fenomenal, fantástico na área das crianças atípicas, né? E ali atendendo uma demanda para fazer uma inserção social mais digna, né? Trabalhando o preconceito com profissionais pedagógicos, né? Psicopedagogos, e a gente ali inseriu o programa Naná, né? Já era com a educação, nós inserimos ali a Secretaria de Cultura com a musicoterapia, inserimos assistência social com o profissional assistente social, e a saúde coordenando com diversos profissionais na área da saúde, né? Neuropsicólogo, 2 psicólogos, 2 fisioterapeutas, um fonoaudiólogo exclusivo para atender a demanda do Naná, para dar rotatividade aos atendimentos, e ainda assim
temos uma demanda gigantesca para dar uma assistência melhor, né, de maior qualidade. A gente precisa realmente estar voltado para isso. Nós temos aí a possibilidade de criar um SESMO, né, que é um Centro Especializado em Saúde da Mulher, com médicos especialistas atendendo exclusivamente a demanda da mulher. Enfim, a gente tem várias ideias, Carlos, e que não são nada coisas surreais. São simplesmente o básico, que se nós começarmos pelo básico ali, certamente o que eu estou dizendo aqui, não executarei. Quem executa é o Poder Executivo, mas a gente tem ideia, enquanto tivermos a oportunidade de estar como vereador ali no Legislativo, de propor, né, de criar projetos que de fato beneficiem e causem esses impactos positivos, como eu citei anteriormente. São coisas totalmente alcançáveis, projetos que podem ser executados e que a gente vai batalhar e lutar junto à população tianguaense para poder estar aí implementando essas nas mais diversas áreas. Como eu disse, né, com o pé e a bandeira na saúde, mas com a vista e a... Mais panorâmica, né? Mais panorâmica. A gente está quase chegando a 1h30 de bate-papo aqui, o tempo passa rápido, né? E você que está do outro lado aí acompanhando a gente, tem alguma pergunta para fazer para o Rejarley? Coloca nos comentários aqui. Ele vai vir aqui depois para poder responder esses comentários, ver tudo aqui que vocês estão perguntando, vai responder cada um de vocês. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link com o perfil, né, o link do perfil do Instagram dele. Lá você vai ter acesso às propostas, aos materiais de campanha do Rejarley, todas disponibilizadas através do Instagram dele. Mas, Rejarley, a pergunta que a gente não pode deixar de fazer nesse momento. O pessoal que está do outro lado, está te vendo, está te acompanhando, né? Ouviu praticamente 1h30 da gente conversar aqui, você trazer tua experiência, teu know-how, o que você já fez por Tianguá, quais são os seus planos para quando candidato, para quando ser eleito for. Fala pra gente, por que a pessoa que está do outro lado agora nos vendo tem que votar no Rejarley para vereador? Eu acho que nem tão difícil responder essa pergunta, Carlos. Tianguá é uma cidade fantástica, de grande potencialidade. Demais. Se você analisar, a pessoa que vem de fora para Tianguá, daqui não quer mais sair. Por que a gente não é satisfeito com a política? Eu digo em relação ao vereador. Por que a gente, quando anda, escuta tanto falar mal dos vereadores que aí estão? Você consegue analisar aí? Pare para pensar. Nós temos 15 vereadores em Tianguá. Diga aí o que é que eles fizeram em prol do povo. Cite aí nos comentários um projeto de relevância que tenha tido um impacto significativo na vida da população. Se a gente tem dificuldade, Carlos e ouvinte, de mencionar, puxar aqui na memória para tentar expressar algo em relação a isso, uma resposta que de fato tenha trazido um significado importante, um projeto executado ao longo dos anos aí pelos vereadores. Se a gente tem essa dificuldade, então alguma coisa errada tem aí. E se você tem essa dificuldade, por que os camaradas que estão aí merecem seu voto? Por que merecem continuar? A gente é obrigado a votar nos caras que estão aí. Então, se você tem dificuldade e concorda com o que eu estou falando, eu venho com um posicionamento diferente. Eu venho com um serviço prestado de relevância. E é a primeira vez que eu estou indo candidato a vereador. Eu trabalhei esses 4 anos anteriores e pude estar aí à disposição da população para você analisar se de fato vale a pena ou não. Mas eu enfrentei uma pandemia de mais de 2 anos e nesse meio a gente implantou uma unidade de pronto atendimento. A gente fez 2 UTIs no Hospital São Camilo. Uma UTI neonatal e uma UTI adulto. Implantamos uma clínica de hemodiálise que, evitando assim que os pacientes se desloquem a Sobral,
né, que faziam esse translado 3 vezes por semana, faz aqui em Tianguá. Fizemos um CIAS, um Centro de Especialidades Médicas, botando ali para atender neurologista, ortopedista, neurocirurgião, que inclusive chegou a operar vários pacientes aqui em Tianguá de coluna, lá no hospital regional. Triou aqui, identificou a demanda aqui e foi operar no hospital regional. Fizemos aí um GT, implementamos o GT do Cuidar, pessoas que eu inclusive encontrei agora, né, que faziam tratamento e utilizavam fraldas, né, utilizavam fórmulas alimentares, pessoas que não podiam se alimentar de qualquer coisa, somente de fórmulas, e que a gente, através desse programa, beneficiou. Né. Compramos ambulâncias, reformamos a metade dos postos de saúde. Após a pandemia, começamos a reformamos entre 12 a 13 unidades básicas de saúde. Colocamos médicos em todos os postos de saúde. Tinha diversas unidades básicas de saúde, principalmente na zona rural, que não havia médico. Reajustamos o salário dos profissionais de saúde, todos. Então, assim, a gente vem com um diferencial. Serviço prestado. Você analisa se é isso que você quer para você. Se for, é em mim que você vai votar. Né? Não adianta, e Carlos, para fechar minha fala, quando o mal político, a gente falou aqui, né, que entra para a história da política e vai encerrar sua história, como vai ser, o tempo dirá. Mas eu tenho a minha concepção. Quando o mal político sela sua incompetência. Entenda bem, quando o político sela sua incompetência, e aí eu vou falar especificamente do vereador, é quando ele próprio não confia no seu próprio taco. Ou seja, o que ele fez ao longo dos 4 anos, que vai servir para ser analisado em prol da população, para definir se nele vota de novo, quando o próprio vereador não confia no seu próprio taco e envereda pela compra exacerbada de voto, né, a compra de voto justamente para se reeleger novamente, ele, nesse momento, está selando sua incompetência. Não merece seu voto. Porque se ele merecesse, ele mereceria através do serviço prestado que o fez ao longo do seu mandato. Se não fez e não confia no seu próprio taco e vai lá comprar voto, ele vai passar mais 4 anos sumido. Porque ele vai passar 4 anos tentando reaver o dinheiro que ele está gastando agora. Se tem alguém tentando comprar seu voto, primeiro é crime. Né? Então, um pouco do que eu imagino de política, é a política séria, é a política do desenvolvimento, e a gente tem que tirar quem está na Câmara e não quer trabalhar e botar quem já tem serviço prestado, e você, ouvinte, você, população, já pôde constatar e acompanhar, né? Colocar para fora e deixar com que a Câmara de Vereadores tenha seu poder imparcial, não seja mais puxadinho de prefeitura, e seja realmente um poder independente e esteja lá para fazer o que tem que ser feito, né? Que é onde está hoje a maior carência no município, é no poder legislativo. Rejarley, é importante esse seu posicionamento e trazer essas pontuações para que haja uma reflexão, né? A política, ela já foi um tempo onde as pessoas estavam desacreditadas, onde a gente viu aqui em números quase 15 mil pessoas deixaram de votar, ou votaram em branco, ou anularam seu voto, por não acreditar num processo como esse. Diante dessas suas palavras, a população, os indecisos, os nulos, os brancos que votaram nessa eleição passada, que deu um percentual de quase 25%, o que é que essas pessoas, qual a mensagem sua para essas pessoas? É de esperança na política, é de que pode sim ser feita uma política séria, com comprometimento, com honestidade? Então, a política séria, a política mesmo de verdade, a séria, ela não é fácil de fazer, Carlos. Mas ela não é impossível de ser feita. A gente tem diversos exemplos. Aqui em Tianguá teve um, Dr. Luiz Menezes, né? E a mensagem que eu deixo é que alguém decidirá por você. Se você votar branco, votar nulo, ou de repentemente se abster, né,
você vai deixar sua oportunidade de dar uma resposta aos maus políticos, você vai deixar sua oportunidade de fazer valer o direito do seu filho, que hoje tem 4, 5 anos, vai ter 9 daqui a 4 anos, como é que vai estar Tianguá para ele? Né? Então você vai deixar alguém decidir por você o rumo, porque as decisões, os benefícios e as melhorias ou não, né? Ou tudo o contrário, vai acontecer através do voto deste ano. Então, se você não o fizer, alguém fará por você e vai decidir. Pode ser que não seja uma decisão que você vai gostar, né? Talvez até você diga lá na frente, mas eu pelo menos não sou o culpado de quem está aí. Mas é nesse momento que você deve fazer valer o seu poder do voto. O voto, de fato, ele é um poder muito grande que a gente tem na mão, sem sombra de dúvida. É muito caro. Se a gente parar para analisar hoje, vamos supor, hipoteticamente, o camarada vende o voto por R$100 para eleger quem quer que seja, vereador, prefeito, são 4 anos. 4 anos são 48 meses. R$100 destrinchado nesses 4 anos dá 48 centavos por mês. O que é que você faz, cidadão, com 48 centavos por mês? Porque quando você recebeu R$100, o camarada vai sumir da sua porta e só vai aparecer daqui a 4 anos de novo. Use a inteligência crítica. A gente tem que ser crítico. E eu acho que o maior objetivo da nossa conversa de hoje é conscientizar você do papel fundamental que você tem nesse momento. 40 anos após, né, o período de ditadura, desde as diretas já até hoje, nós temos 40 anos do poder do voto. E o voto é caro, é uma saúde de qualidade, é uma educação de qualidade, é uma infraestrutura, é segurança pública. Se a gente parar para pensar, o seu voto é muito caro, né? E não se abstenha, não vote em branco, não vote nulo. Vote mesmo consciente, uma consciência crítica de que você pode mudar sim a realidade de Tianguá, a realidade do nosso estado, do nosso país. Não deixe que alguém decida por você e a gente sofra junto as consequências por mais 4 anos. A gente precisa, e Tianguá precisa continuar evoluindo, precisa continuar no progresso, lutando com o que virá de malefícios, que é oriundos, natural do próprio progresso. Uma vez uma antropóloga disse que você quer ver que se o município está crescendo é quando você começa a ver pedinte na rua, flanelinha em supermercado, pessoas pedindo dinheiro nos semáforos, e já temos essa realidade aqui em Tianguá. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer tudo o que queria fazer como secretário de saúde, mas também não vim para agradar ninguém, né? Nem Cristo agradou, Carlos. John Kennedy disse que o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Uhum. Então a gente tem aí uma missão. Eu acho que não fui secretário de saúde por acaso, não peguei uma pandemia por acaso e não estou lançando minha candidatura também por acaso. A gente tem um gabarito, a gente tem serviço prestado, que é o principal, né? Porque o camarada pode passar o dia todo falando na porta da sua casa aí, pedindo seu voto e prometendo, mas se ele não tem serviço prestado, principalmente os que já estão eleitos, ele não merece seu voto. Então eu vim aqui agradecer, né, Carlos, a você, a população tianguaense, a quem nos ouve, independentemente do lugar, se vota ou não em Tianguá, a gente tem realmente um compromisso com a política séria, né? Nós estamos colocando o nome à disposição, não caindo de paraquedas, nem nos aventurando dentro da política. A gente sabe exatamente onde a gente está pisando, onde a gente quer chegar, e a gente só precisa do quê? Do seu voto, né? A gente precisa do seu voto de confiança para a gente mudar a realidade política do município de Tianguá. E eu tenho certeza que a partir desse ano, dessa eleição, Carlos, já vai haver uma resposta da população dentro da política. Já vai haver. E desses 4 anos em diante, você vai ver que vai sendo gradativo essa consciência crítica da população, essa mudança no cenário político, porque a população chegou, está insatisfeita, e isso é bom. Eu espero que não beire a violência, mas que é bom quando chega essa consciência, porque o eleitor, a população, ela não pode nem deve estar à mercê do mal político mesmo, não. Tem que botar para fora mesmo e botar para dentro quem quer trabalhar e quem já mostrou que trabalha. Rejarley, parabéns pelo seu posicionamento, parabéns pela forma de pensar em fazer política. Eu acredito que quem está do outro lado acabou sentindo essa verdade na sua fala.
E a gente faz um convite para você mais uma vez, você que está acompanhando a gente agora, clica no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai procurar, terão alguns, você vai encontrar o link que vai levar direto para a rede social do Rejarley, para você ter acesso a todas as propostas, lá vai estar tudo detalhado, né? Vídeos falando sobre um pouco da história, contando algumas histórias já vividas, algumas propostas que estão acontecendo, e a gente agradece você ter vindo aqui, abrir seu coração, contar um pouco da sua história, falar aí sobre a história do seu nome, né? Falar aí sobre as andanças de um estado para o outro, nesse início de jornada da vida junto com sua família. E a gente deseja sorte e sucesso para que nessa caminhada você consiga alcançar, né, o objetivo que você tanto almeja nessa trajetória aí, buscando novos ares. Mas sempre com o mesmo objetivo que na época, quanto secretário, que é o melhor para o município. É isso que a gente almeja, né, Carlos? Eu tenho orgulho de dizer que, enquanto filho de Tianguá, pude contribuir, sabe? Eu, guarda da SUCAM, esse é o meu concurso, né? Agente de endemias. Agente de endemias. Eu sou agente de endemias, tenho o maior orgulho de dizer que o meu concurso na área da saúde é agente de endemias, o que me propiciou uma estabilidade para eu estudar, fazer psicologia, né? Tive coordenador do CAPES por 1 ano e 3 meses e a grata surpresa, né, e o convite de estar secretário de saúde do município, ao qual eu nasci, ao qual eu tenho o meu concurso, que é na parte da saúde. Você imagina o tamanho da felicidade, né, e orgulho da gente poder passar em frente a um prédio público que a gente teve o prazer de botar para funcionar, como uma UPA que atende 6.000 pessoas por mês, em média, uma UTI no Hospital São Camilo. Quando eu adentro ali, vejo aquela estrutura montada que beneficia diretamente centenas de pessoas, né, desde quando foi inaugurada, a clínica de hemodiálise, que eu moro bem pertinho, dentre outros serviços. Quando eu vejo uma ambulância passando, que foi fruto do nosso trabalho que a gente comprou, enfim, é muito gratificante. Eu não imagino como é que um político entra na política e não tem o privilégio de sentir isso, né, de fazer algo pelo seu povo e dizer, olha, eu fiz isso, né. Então, assim, como é que o cara entra na política, está lá 4, 8, 12 anos e não tem o que dizer, não tem o que falar. Então, isso é frustrante e é contra esse tipo de política que a gente está aqui, realmente tentando fazer algo diferente dentro de Tianguá e crescer politicamente. O futuro a Deus pertence, né? Com certeza. E outra coisa, sorte, né? Quando você falou de sorte, tem até uma música que vai falar de sorte e tudo, né? Que não lembro bem, mas vai falar do negócio dentro do bolso, ferradura, mas enfim, uma vez eu escutei que sorte é para quem joga, né? E a vida da gente não é um jogo, né? Realmente é uma batalha diária. Eu desejo, né, a você, Carlos, como você me falou, sucesso, muito trabalho e dificuldade. A gente só cresce em meio às dificuldades, né? Onde há o crescimento realmente. O crescimento real é quando a gente passa por uma batalha, uma dificuldade, e aquela dificuldade faz com que a gente cresça e evolua para passar pelas outras dificuldades que virão. Com certeza. Então é isso que a gente deixa, né? Um abraço, carinho grande e um orgulho imenso de ser tianguaense, de ter podido contribuir com a cidade a qual eu nasci, onde eu tenho minha família, meus avós, enfim, meus pais, ao qual eu deixo aqui um abraço forte. A meus filhos, o Guilherme, o Rodrigo, a Diana, minha esposa, enfim, a toda a população tianguaense. E ali um forte abraço a todos os profissionais de saúde, guerreiros, não medem esforços em meio a tantas dificuldades, né, a tantos percalços, né, e limitações inerentes, né? O SUS é muito bonito no papel, na prática a gente vê uma coisa totalmente diferente, e a gente está lá, né? Como aquele beija-florzinho, levando a água para apagar o incêndio, de pouquinho em pouquinho. E é isso que no final das contas conta, né? É a maneira com a qual a gente deixa a nossa história e nosso legado. Eu encerro minhas palavras dizendo que eu sou muito grato e, primeiramente, a Deus, né? Por o privilégio e a honra de ter sido secretário de saúde do município de Tianguá. E se Deus quiser, um dia, chegando à Câmara Legislativa para fazer muito mais pelo município que eu nasci, que merece uma representatividade de peso e que realmente faça valer o nome no Legislativo de vereador, representando o povo, não representando a si mesmo. E
por fim, o mais importante, seu número, né, cara? Então segue lá, Rejarley Lima no Instagram, né? Siga mesmo, certeza você não vai se decepcionar. Siga Rejarley Lima e o número é 4545678. É um número fácil, né, Carlos? Com certeza. 45678 não foi escolhido à toa. É sequencial mesmo, é sequencial para dar sequência ao trabalho que a gente iniciou há 4 anos atrás como secretário da pasta da saúde, para levar ainda mais desenvolvimento e um olhar diferenciado dentro da política de Tianguá. Rejarley Lima, 45678, para dar sequência a um trabalho e desenvolvimento do nosso município. Valeu, Rejarley. Valeu, Carlos. Deus abençoe, sucesso. Valeu. E você que está do outro lado aí, gostou desse episódio, gostou de conhecer um pouco da história do Rejarley? Então não perde tempo. Clica no link aqui abaixo, nessa descrição. Vai na rede social dele, segue, acompanha, fica por dentro das propostas. Afinal de contas, você precisa escolher de forma fundamentada quem vai ser seu representante na Câmara Legislativa de Tianguá, tá? Então, escute esse episódio com muito carinho, com muita atenção, compartilhe para os seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva no canal para que você possa acompanhar todos os conteúdos que a gente vai estar compartilhando aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, obrigado por você estar aqui, dando o seu tempo, se dispondo a nos ouvir, porque sempre buscamos conteúdo que vai sim fazer a diferença para você. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Até mais!